Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu queria trocar uma ideia com vocês acerca de uma visão de mundo que ela está diretamente ligada à política do nosso país, aqui no Brasil e também, no mundo todo. E eu vou tentar aqui trocar essa ideia com vocês de forma bem didática, mas que de uma forma também que não atrapalhe, o alcance desse vídeo dentro da internet. A gente vai precisar aqui ser bem delicado aqui na nossa conversa para a gente poder, preencher todos os parâmetros para que o algoritmo das redes sociais não exclua o nosso vídeo, da circulação aí de todas as pessoas. Mas, vamos lá. Eu não sei se você tem ciência que existe uma visão de mundo, uma visão política de mundo, não só política, mas uma visão de mundo que envolve todas as relações, entre os seres humanos, entre os cidadãos, entre o governo e a população, uma visão de mundo onde as classes sociais elas precisam ser eliminadas, Nessa visão de mundo, acredita-se que o que sempre motivou, o ser humano foi, a luta de classes. Foi assim que essa visão de mundo ela surgiu, na história da humanidade. E dentro dessa cosmovisão, é necessário que haja uma revolução violenta que possa tomar os meios de produção das mãos daqueles que possuam os meios de produção. É por isso que essa visão de mundo ela é uma visão contra, por exemplo, a propriedade privada, contra a propriedade intelectual. Por quê? Porque ela acredita que é necessário que o governo ele possua somente uma visão, que haja uma hegemonia intelectual, uma hegemonia governamental, e nessa visão de mundo, todo tipo de oposição ou de antagonismo deve ser eliminado para que as pessoas elas possam todas concordar, mesmo que seja pela imposição com essa visão, com essa cosmovisão quando ela estiver no governo. Esse espectro político que eu estou falando aqui foi responsável, por exemplo, pelo assassinato, de mais de 100 milhões de pessoas somente no século passado. Essa visão de mundo é uma visão que tem como objetivo um governo único no mundo. Entenda, e aí aqui eu queria ressaltar esse ponto aqui para você entender a seriedade do que a gente vai falar aqui. Nunca, nunca, em nenhum país onde essa visão de mundo se estabeleceu, o propósito foi nacional, foi um propósito nacionalista ou foi um propósito local, foi uma proposta, somente para aquele país. A intenção sempre foi um domínio global. E quando eu falo disso, quando eu falo assim que a proposta dessa visão de mundo sempre foi uma proposta global, antes que você pense que eu estou falando de da conspiração, eu não estou falando de teorias da conspiração. Se você quiser compreender acerca do que eu estou falando, a minha recomendação é que você não se prenda ao que eu estou falando, mas que você busque a origem dessa visão de mundo que eu estou falando. Existe um manifesto que fala dessa visão de mundo, eu não vou citar o nome aqui exatamente, porque eu já falei que eu não quero diminuir o alcance desse vídeo, porque hoje está muito complicado, essa visão ela cresceu muito, ela alcançou muitos países poderosos e influentes, não só países, mas também ela está na mentalidade de muitas pessoas influentes e que têm poder para reduzir o alcance desse vídeo. Não que quando eu falo que o alcance desse vídeo ele pode ser reduzido por conta dessas citações que eu estou evitando fazer, não é porque essas pessoas me acompanham ou me seguem, não, eu sou uma pessoa praticamente desconhecida nas redes sociais, Basicamente você deve estar assistindo esse vídeo agora porque você me conhece de alguma forma, ou não, Não sei até quando esse vídeo vai estar aí, mas ah, o que acontece é que o algoritmo das redes sociais ele consegue captar as palavras-chave que eu estou evitando
que eu estou evitando falar aqui, para poder diminuir o alcance desse tipo de conteúdo, né? E aí, quando eu falo que a proposta dessa cosmovisão ela é mundial, ela é global, e muita gente considera isso uma teoria da conspiração, eu só quero te fazer uma pergunta, uma reflexão, deixar uma reflexão com você. Alguém já tentou fazer isso antes? Na história mundial, né? Nós temos aí os babilônios, que tentaram impor um governo único sobre o mundo. Nós temos os persas, nós temos os medo-persas, nós temos os gregos, né? Nós temos aí Alexandre o Grande, né? Que foi um dos mais famosos aí, né? Para o Ocidente, dos que tentaram um domínio global. Nós temos o próprio Império Romano, que foi quem conseguiu o maior alcance, né, como império global, tanto que até hoje nós somos influenciados, né, por esse domínio do Império Romano, né, como ele se estabeleceu nas culturas dos povos. Né? Nós tivemos o nazismo, que também tinha uma proposta como essa. Nós tivemos, né, a partir da Revolução Francesa, nós tivemos Napoleão Bonaparte, que também queria dominar o mundo. Nós temos até hoje o islamismo, que também tem uma proposta hegemônica de governo único global. Então, quando nós falamos de, de domínio global, isso não é uma teoria da conspiração, isso é algo factual. Né? Não só no ponto de vista governamental e político, mas até do ponto de vista também filosófico e intelectual. Nós temos diversas pessoas que eles acreditam que somente a visão de mundo deles é a que deve, né, ser estabelecida sobre todas as pessoas. Então eles tentam de todas as formas manipular as variáveis para que as pessoas elas sejam parte disso, para que as pessoas elas contribuam com isso, né? Seja através, né, de gatilhos mentais, psicológicos que são disseminados através de toda forma de contato que haja entre as pessoas, entre os cidadãos aí, comuns da sociedade, ou seja, através da imposição governamental, né? Mas essa cosmovisão que eu estou falando aqui especificamente, essa visão de mundo que busca esse governo único global, essa única visão de mundo, essa hegemonia intelectual e governamental, ela sempre quis dominar o mundo, sempre teve essa proposta global e nunca parou. Muito pelo contrário. O pai dessa filosofia, o pai dessa cosmovisão, ele é um cara que ele tem uma linha de pensamento filosófico que ele diz o seguinte, que é necessário a ação, que o mundo não se transforma através somente do discurso, é preciso que você entre em ação, e a partir do momento que você entrar em ação, quando você estiver executando aquilo que você acredita, você vai adequando os meios para poder alcançar o fim. Né? Você precisa ir avaliando cada passo que você dá na execução desse trabalho, dessa proposta, né? De forma que você possa adequar os meios para poder alcançar o fim que é imutável, que é tudo isso que nós falamos aqui, esse governo, né, onde todos têm tudo em comum, né, e somente há uma classe, né, governamental que é quem faz a distribuição de tudo isso para as pessoas. São aqueles que possuem a centralização de todas as riquezas nas suas mãos, a centralização de todo o poder, de toda a tomada de decisão, né? E as pessoas elas são apenas o resultado, elas apenas colhem o resultado das ações e das tomadas de decisões que esse pequeno grupo toma no poder. É um processo que o precursor dessa ideia, né, um cara aí muito famoso, né, que é um alemão aí muito famoso, até nos nossos dias de hoje ele é muito falado aí em várias rodas de conversa. Ele pregava que para que essa visão de mundo fosse estabelecida era necessário, né, a tomada violenta dos meios de produção, né? Era preciso você tomar por meio da violência, né, os meios de produção de riquezas. Então, tudo aquilo que era uma forma de alguém produzir uma riqueza precisava ser dominado, né, pelos revolucionários que são adeptos dessa visão de mundo, e assim você tomaria, né, o poder, consequentemente, porque o Estado ele não produz riqueza por si só. O Estado
ele usurpa a riqueza dos seus cidadãos, né, em prol de um interesse ali que é estabelecido pelo Estado. Então, como que você alcança o poder estatal nessa visão de mundo? Você só vai alcançar isso quando você tomar, por meio da violência, os meios de produção. Aonde que eu quero chegar? Com o tempo, eles perceberam que essa tomada dos meios de produção, acabou se tornando um pouco inviável, porque os trabalhadores, que eram a principal massa de manobra que essa visão de mundo tinha para poder alcançar os seus objetivos, né? Eles usavam esse discurso da luta de classes para convencer os trabalhadores de que os patrões, de que aqueles que eram os donos dos meios de produção, né, os empregadores, eles eram inimigos dos trabalhadores. Então era preciso você tomar os meios de produção para você se vingar deles. O que acontece é que à medida que os processos de produção, os processos industriais, os meios de produção, eles foram evoluindo tecnologicamente, as condições, né, elas foram sendo corrigidas, né, os parâmetros foram sendo adequados para que houvessem melhores condições para que essa produção fosse mais eficaz, né? Esses trabalhadores começaram a lucrar com isso, eles começaram a melhorar de vida, eles começaram, né, a alcançar um pouco mais de conforto. E aí os revolucionários dessa visão, eles perceberam que não valia mais a pena usar esse discurso da luta de classes, né? E aí é quando surge um outro cara, né, um adepto dessa visão de mundo, um italiano, que ele traz uma nova proposta. Ele fala, olha, dessa forma que a gente está fazendo não vai dar certo. Nós precisamos mudar a nossa forma de conseguir adeptos para essa visão de mundo nossa. O que a gente precisa fazer? A gente precisa conquistá-los pelo intelecto e pela cultura. Nós precisamos dominar os meios de produção cultural. Nós precisamos dominar os meios de formação intelectual. Nós precisamos dominar os meios de influência, né, para que as pessoas elas pensem como nós pensamos, sem saber que elas estão pensando como nós pensamos. Então, por que eu quero evitar, por exemplo, de falar o nome, né, dessa visão de mundo aqui nesse vídeo? Porque eu já percebi que, dependendo dos ambientes e dependendo das influências que nós recebemos ao longo da nossa vida, o simples fato de eu citar esse nome, talvez ele produza uma certa barreira, um certo bloqueio, né, na sua percepção, para que você não compreenda aquilo que a gente quer abordar aqui nesse vídeo. É algo realmente assim, muito bem bolado, muito bem pensado. E aonde que eu quero chegar, né? Esse grupo, né, ideológico, essa proposta de governo, essa cosmovisão, ela está mais forte do que nunca. Eles nunca retrocederam, né, no seu objetivo, e muito pelo contrário, eles se fortaleceram, porque essa proposta de você deixar a luta de classes como base dessa luta revolucionária e utilizar os meios culturais, os meios de formação do ser humano, para você poder formar a base, não só a base eleitoral, mas a base de sustentação para essa tomada de poder, funcionou muito bem. E agora as pessoas elas estão com a sua cosmovisão alterada em favor dessa proposta de mundo, né? E o que acontece é que nós, como nação, estamos correndo um perigo muito grande, porque nós não compreendemos o que é democracia, como a democracia funciona, né? E nós acabamos nos tornando reféns de visões de mundo como essa, porque a única forma desse grupo convencer as pessoas é com uma propaganda bem feita, com uma sedução muito bem feita, né? E eles conseguem agregar pessoas, né, para a sua visão de mundo nesse sentido, exatamente por conta da culpa que as pessoas sentem pelos efeitos danosos, né, que os relacionamentos entre as pessoas, entre os seres humanos, eles acabam tendo,
né, a, existe uma, uma forma dos seres humanos se relacionarem que ela é muito danosa, porque as pessoas elas estão dominadas por raízes de rejeição. Né? As pessoas não sabem lidar com as diferenças entre si, com opiniões diferentes, com pensamentos diferentes. Né? E isso é fruto exatamente dessa proposta estabelecida na raiz dos nossos pensamentos. Porque essa proposta ela parte do princípio de uma hegemonia intelectual, de uma hegemonia de pensamento. Então, se você não consegue lidar com pensamentos diferentes dos seus, isso é sinal de que esse totalitarismo, essa cosmovisão autoritária e totalitária, ela está enraizada dentro de você. Né? Ela foi semeada dentro de você desde quando você estava bem pequenininho, em todos os ambientes, né, onde você frequentou durante toda a sua vida, havia um meio de influência. Eu estou falando através da música, através do cinema, né, através das escolas, através das faculdades, através das igrejas, né, a proposta deles era exatamente tomar esses meios de formação, entende? Então, por todos os lados nós vemos essa hegemonia intelectual alinhando pensadores e formadores de opinião dentro de uma proposta que não aceita oposição, que não aceita divergência de opiniões. É preciso hegemonia, é preciso um consenso. E se você não faz parte desse consenso, você é cancelado, você é rejeitado e você é perseguido. E aí entra a raiz de rejeição. Porque as pessoas que possuem raízes de rejeição no seu interior, elas não conseguem lidar com a rejeição das outras pessoas. Então você acaba abrindo mão daquilo, né, dos seus valores pessoais, você acaba abrindo mão dos seus princípios, você abre mão da sua fé, você abre mão da sua cosmovisão, simplesmente para ser aceito pelo mundo que te cerca. Né? Você abre mão da sua identidade. Você abre mão da sua identidade para ser aceito, para ser, né, para fazer parte desse bolo hegemônico intelectual. Né? Então, se você é mulher e não é feminista, você é excluída, você é cancelada, você é quase apedrejada hoje em dia. Né? Então, se você é político e não de esquerda, você é radical, você é extremista, você é latifundiário, entendeu? Você defende os ricos, sabe? Então, assim, você é perseguido de todas as formas se você não se encaixa dentro dos parâmetros dessa visão de mundo. E essa tentativa de tomada de poder com âmbito global, ela tá aí e ela veio para valer. Ela veio para valer e o Brasil hoje ele é uma das últimas assim, dos últimos empecilhos a serem retiradas nessa proposta de domínio global. Né? Já existe uma proposta na América Latina de hegemonia política e governamental. Né? Nós temos vários exemplos aí de países que sucumbiram a essas revoluções, né? Bolívia, Venezuela, Argentina, o Chile agora também está indo pelo mesmo caminho, né? O Chile já está há alguns anos aí em uma situação que é uma zona de guerra, né? Realmente. E no Brasil nós ainda não entramos em situações tão extremas exatamente porque nós estamos vendo tudo isso acontecer no âmbito exclusivamente político. Todas as vias políticas, né, que são possíveis de serem traçadas para que esse grupo permaneça no poder e alcance mais influência ainda no âmbito global, elas estão sendo utilizadas. As vias, né, judiciais, as vias políticas mesmo, né, falando dentro da questão do trâmite político, né, da forma como se dá o governo entre as três esferas políticas, né? E eles não vão parar. Eles não vão parar. Enquanto nós não entendermos que o governo ele é composto por três poderes, que nós não vivemos em uma monarquia ou em uma ditadura, né, onde o poder está centralizado no presidente, né, nós vamos continuar aí sendo usado aí como
simplesmente massa de manobra para que os políticos alcancem, né, os objetivos que já foram traçados lá na alta cúpula, independente de qual é a minha opinião e a sua nisso tudo. Então desperta, né, porque o deputado federal que você votou, né, e que está lá hoje na Câmara dos Deputados, ele é responsável por isso. O deputado estadual é responsável por isso. Seu governador é responsável por isso. O prefeito também, né, senadores principalmente. Então, a culpa ela não é do Bolsonaro. O governo, ele é muito mais do que o Bolsonaro. Para de dar essa bola toda para ele, porque ele não é isso tudo. Entendeu? O presidente da República não é isso tudo que estão te contando, não. Na verdade, eles estão enchendo a bola demais do Bolsonaro. Exatamente porque eles sabem que ele cai na cilada. Então, não caia você também, né? O problema é muito mais sério do que você imagina. Está por todos os lados. E eu comecei esse vídeo aqui dizendo que essa visão de mundo, ela assassinou mais de 100 milhões de pessoas no último século. E você talvez tenha desconsiderado essa informação, né? Talvez você tenha olhado para essa informação como uma informação qualquer, como uma informação irrisória, como algo realmente sem valor. Mas se você não se importa com 100 milhões de pessoas que morreram no século passado por conta dessa visão de mundo, por que você está querendo cobrar empatia do presidente da República diante de 300 mil mortes aqui no Brasil? Você não se importou com essas pessoas assassinadas? Na verdade, você acha até comum que esse tipo de visão de mundo ela esteja presente no cenário político do seu país. Você acha comum que o seu país tenha vivido 16 anos debaixo de um governo que tem essa visão de mundo e agora você está espantado porque 300 mil pessoas morreram no seu país? Você simplesmente ignorou que eles assassinaram milhões ao redor do mundo. Você ignorou tudo isso e você sempre achou comum, você sempre achou bonito o discurso deles, ignorando a realidade e se apegando às palavras mentirosas de que esses propositores desse tipo de governo têm para te oferecer. Então, meu querido, para de olhar para o discurso das pessoas, para de se distrair com o discurso e passa a olhar para a realidade. Se você conseguir se pautar pela realidade, né, deixando de ser iludido por discursos políticos, porque o governo mente, você vai entender como funciona todo esse jogo político. Fechou? Espero que você possa refletir, meditar nisso tudo que a gente falou aqui, que você possa observar a realidade como ela é, tá bom? E que Deus te abençoe nessa meditação. Se você quiser e puder compartilhar esse vídeo, tá bom? Com quem você puder, eu tenho certeza que vai abençoar muita gente. E se você tiver qualquer dúvida, comenta, tá bom? A gente está aqui para dialogar, para que você possa realmente compreender o que está acontecendo no mundo hoje. Fechou? Tamo junto, Deus abençoe.